do Senhor, eu sou o diácono Luciano Carrilho. Seja bem-vindo ao canal Deus é a Tua Bênção. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. Leitura diária, ministrando as boas novas no poder do Espírito para a salvação. Texto bíblico, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 10. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Queridos irmãos em Cristo, Paulo diz: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, e com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos dentre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Estes versículos nos mostram a dinâmica poderosa da pregação do Evangelho e como ela opera na transformação das vidas das pessoas. A pregação do Evangelho, meus irmãos, muitas vezes enfrenta resistência e tribulações. No entanto, os tessalonicenses receberam a palavra com alegria, mesmo em meio às dificuldades, graças ao poder do Espírito Santo de Deus. Isso nos mostra que a obra do Espírito é capaz de trazer regozijo e confiança, mesmo quando estamos enfrentando grandes desafios. A maneira como os tessalonicenses receberam e viveram o Evangelho serviu de exemplo para outros crentes naquela região. Isso destaca a importância do testemunho pessoal e do impacto positivo que nossas vidas transformadas podem ter nas vidas dos outros. A fé genuína, meus irmãos, dos tessalonicenses, ela resultou na disseminação do Evangelho não apenas na sua própria região, mas em muitos outros lugares. Isso ilustra o efeito multiplicador da fé autêntica e como a obra do Espírito Santo pode expandir o alcance do Evangelho de maneira surpreendente. A pregação do Evangelho levou os tessalonicenses a se converterem dos ídolos a Deus. Eles se voltaram para o Deus vivo e verdadeiro e começaram a viver uma vida de serviço a Deus. Isso nos lembra, queridos irmãos, que a mensagem do Evangelho não é apenas sobre salvação, mas também sobre uma transformação profunda e duradoura na vida do ser humano. A pregação do Evangelho também despertou uma esperança viva nos tessalonicenses. Eles passaram a esperar pelo retorno de Cristo, aquele que foi ressuscitado dos mortos e que os livra da ira futura. Essa esperança, meus irmãos, é uma parte essencial da mensagem do Evangelho, nos lembrando que nossa fé está enraizada na obra redentora do nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, esta reflexão nestes versículos nos leva a entender que o ministério das boas novas é impulsionado pelo poder do Espírito Santo. Quando compartilhamos o Evangelho com amor, fidelidade e ousadia, podemos confiar que o Espírito Santo está agindo na vida das pessoas, transformando elas, trazendo alegria,
trazendo esperança e levando elas a se voltarem para Deus. Que possamos, meus irmãos, ser instrumentos eficazes nas mãos de Deus, permitindo que Ele trabalhe através de nós para a salvação daqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.